Olá, meu nome é Ana e eu vou introduzir a elipse. A elipse é uma seção cônica e, para compreendermos o que isso representa, precisamos conhecer a respeito do lugar geométrico, da geratriz, da superfície cônica e o que é uma seção cônica final. O lugar geométrico é o conjunto de pontos de um plano que formam uma determinada propriedade. Aqui, por exemplo, temos o caso do círculo, onde tem um determinado ponto e os outros pontos que formam em torno dele, numa mesma distância, formam a propriedade que é o círculo. A superfície cônica ela é formada espacialmente através de um eixo e uma reta chamada geratriz, que é quem vai gerar a superfície cônica. A rotação dessa geratriz em torno do eixo é quem forma a superfície cônica. Um plano, quando ele corta a superfície, ele gera a seção cônica. Como o plano ele pode ter diversas inclinações, e isso altera como ele vai cortar a superfície cônica, ela gera seções cônicas diferentes. E aí, para o que determina e o que é criterioso aqui, são o ângulo do plano com a superfície, né, e da geratriz. E aí, assim, com isso a gente gera alguns casos. A primeira é quando o ângulo beta for igual ao ângulo alfa, a gente tem uma parábola. Quando beta é maior que alfa, temos uma elipse, da qual é o nosso assunto. Só que aí, dentro daqui, a gente tem um caso particular. Pois se esse ângulo for 90 graus, nós não teremos uma elipse, nós teremos um círculo. E quando beta é menor que alfa, temos uma hipérbole. Embora haja alguns outros casos particulares desse plano com a superfície cônica, aqui a gente vai tentar falar sobre a elipse. Elipse é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, chamados focos, é constante. Os elementos da elipse são o foco, né, que são os pontos fixos F1 e F2, a distância focal, dentre o foco que vai gerar 2C, o centro, que é o ponto médio, né, dos focos, os vértices, que aí tem o A1 e A2, que são os vértices onde tem a distância maior, e B1 e B2, onde formam a distância menor, o eixo maior, onde tem A1 e A2, formando 2A, sendo que cada A é um semi-eixo, e o eixo menor, que forma a menor distância entre B1 e B2, sendo cada B um semi-eixo. A construção mecânica da elipse é pegar o eixo maior, fixar extremidades no foco, e na hora de esticarem vai obter o ponto da elipse. E aí, com isso fixado, a gente consegue construir a elipse toda. Dado um ponto qualquer, pertencente à elipse, a distância desse ponto a um foco mais esse mesmo ponto, a distância do outro foco, vai sempre dar 2A. Se esse ponto coincidir com o vértice B, por exemplo, aí a gente obtém um triângulo, né? Ou melhor, dois triângulos retângulos. E com isso a gente pode relacionar o semi-eixo menor formando um lado, a semidistância focal formando outro lado e a distância do P do ponto focal formando outro lado, equivalendo ao semi-eixo maior. Essa relação nos traz a relação de Pitágoras, onde o semi-eixo maior ao quadrado é igual à soma do semi-eixo menor ao quadrado mais a semidistância focal ao quadrado. E aqui com isso a gente pode manipular fórmulas para descobrir os valores de eixo, semi-eixo e distância focal. Outra característica a se considerar na elipse é sua excentricidade, que é a semidistância focal dividida pelo semi-eixo maior. Com isso, a semidistância focal é sempre menor que o semi-eixo maior. Então, essa divisão sempre vai dar um número entre 0 e 1. Assim, conseguimos definir o quão próximo ou distante de uma circunferência essa elipse é. Quanto mais próximo de 0, mais assemelha-se ao formato de um círculo. Assemelha-se, pois quando se torna um círculo, ela não é elipse. A característica de se tornar uma cônica diferente é justamente não ter o centro igual em todos os seus pontos. E quanto mais próximo do 1, mais achatada é a elipse.
Meu nome é Vinícius, vou apresentar a parte do trabalho sobre a elipse e o meu conteúdo que eu fiquei a ser explicado é a equação reduzida da elipse. Eu dividi o estudo em três partes. Parte 1 a gente vai entender de onde veio a equação reduzida. Parte 2 a gente vai ver uma apresentação gráfica de como a elipse, a equação da elipse se comporta no plano. E a parte 3 a gente vai fazer um exercíciozinho só para ver mesmo todo o conteúdo que a gente vai se tratar na parte 1 e na parte 2 e ver como que ele é aplicado num exercício e a importância de todas as propriedades da fórmula da elipse. Assim, primeiramente a gente já vai ver na introdução do trabalho que para chegar na nossa elipse a gente vai pegar um eixo, né, e vai cortar com uma bissetriz e vai girar e vai formar um cone, e a gente vem com um plano e corta esse cone, né? Então quando a gente faz isso, a gente vai ter três variações, né, e algumas outras variações que a gente não vai ver aqui para esse método, né, que a gente vai focar mais na elipse, mas esse plano, quando ele atinge uma angulação igual a alfa, vai ser uma parábola, né? E quando ele é menor que alfa, vai ser a elipse, que é a que a gente vai estudar. E quando ele é maior, vai formar uma hipérbole. E aí agora a gente então consegue ver como se chegou na fórmula reduzida da elipse. Então, quando a gente pega ali o ponto P, a gente consegue fazer o cálculo da distância, que é feito por essa fórmula aqui, que aí você vai precisar ter conhecimentos matemáticos anteriores e aplicar nisso, né? Pegar aí, igual no exemplo ali, né? Vai ter os pontos, pegar esses pontos e substituir aqui nessa fórmula. Quando você substitui, você sabe que os pontos vão valer 2A e vai substituir por C. Aqui substitui por C exatamente por causa disso aqui, porque você está considerando o F1 e o F2. Então, você tem menos C, vírgula 0 e você tem C e 0, né? Respectivamente no ponto X em relação a Y, né? Porque é exatamente isso que a gente quer. O que a gente quer aqui, a relação entre X e Y dentro desse estudo, né? Para chegar na nossa fórmula. Então, se substitui, aqui vai ficar positivo, porque o de lá é negativo. O daqui vem negativo, porque pela fórmula tem o sinal negativo aqui. E isso tudo vai equivaler a 2A, que é a nossa distância. Que a distância vai ser igual, independente de onde está o P. Então, nessa parte ajuda bastante, né? Então, vai ser uma fórmula geral e vai ser a relação completa. Aqui vai cair numa equação bastante trabalhosa, né? Que vai ser uma equação irracional, então eu não quis detalhar muito, porque foi algo que a gente viu em aula, para como se chega e como o nosso foco é a equação reduzida, né? A gente vai ter esse valor aqui, né? x2 sobre a2 mais y2 sobre b2, né? Igual a 1. Então essa é a nossa equação reduzida da elipse, né? Então agora a gente consegue resolver problemas um probleminha, né, que eu coloquei aqui e outros problemas que a gente tem envolvendo a questão da elipse. Essa parte aqui é bem interessante porque tem outros estudos também em cálculo 2 nas integrais que a gente usa conceitos bem parecidos, a gente chega a equações bem similares à equação da elipse. Então é um estudo assim, bem interessante mesmo, que acaba se juntando, né, com o estudo também de cálculo, não fica só nessa parte de geometria analítica e álgebra linear, também ele aparece também conceitos lá em cálculo 2. Bem interessante isso, só uma observação mesmo.
Então aqui a gente vai ver agora o comportamento da elipse no plano conforme a gente altera esses valores de A e B. Então aqui eu fiz, né, quando A e B é zero, né, a gente não tem nenhuma representação, porque eles são exatamente os nossos vértices, né, então não vai formar a elipse. Quando eles têm valores iguais, a gente vai ter a formação de um círculo mesmo, porque como eles são iguais, né, e são os nossos vértices, né, A1 e A2, B1 e B2, então vai formar um círculo normal aqui, né, não vai ter a formação de uma elipse. Aqui, quando a gente já tem valores diferentes, né, a gente já vê a formação da elipse, porque já entra naquela ideia de eixo maior e eixo menor, né? Então, quando você tem o A maior que B, a gente pode ver que a gente vai ter uma elipse aqui mais alongada aqui, né? E quando o A é menor que o valor de B, né? A gente tem uma elipse aqui mais, a gente pode dizer fina, né? O eixo, né? O nosso eixo B1, B2, ele é maior que o nosso eixo A1, A2. Então a gente tem esses dois tipos aí de elipses e a gente vai conseguir visualizar isso melhor quando for resolver um exercício, que é a próxima parte. Então, né, na parte final, a gente vai ver aqui que eu fiz um exercíciozinho bem simples, bem tranquilo de resolver. Que nós temos aqui então, né, os pontos 4 e 0 e menos 4 e 0 são vértices de uma elipse cujos focos são 3 e 0, menos 3 e 0, e a gente vai determinar qual seria a equação dessa elipse. Como nós temos vértices que equivalem a 4 e 0, o nosso A vai equivaler a 4, né? Porque é exatamente aquelas propriedades que a gente viu anteriormente. Se a gente tem ponto A 4 e 0, a gente sabe que um lado dele vai valer 4, mas somado do outro lado, então, né, o total de tudo dá 8. Então, a gente até elevei aqui já ao quadrado, por causa que a gente vai ter aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Mas a gente tem que entender bem as propriedades exatamente para isso. Para a gente ver aqui, ó, isso aqui é o vértice, você já vem e já consegue descobrir o valor de A, porque vai ajudar no restante dos cálculos. E ele também fala que tem os focos 3 e 0 e menos 3 e 0. Então, aqui é a mesma ideia também. Você tem lá os focos F1 e F2, né? Então, a gente já sabe que o 3, né, é o que equivale a distância de F1 até o ponto 0. Então, o ponto 0 até o F2 vai valer mais 3, né? Então, a gente já tem aqui quanto que equivale o C, que vai ser 3, né? E aí a gente consegue resolver. A gente pode observar que a fórmula tem valor de A e de B. Então, como a gente tem o valor de A e o valor de C, a gente precisa descobrir o valor de B. Então, aqui que entra a gente aplicar o Teorema de Pitágoras para chegar na resolução desse exercício. Então, quando a gente aplica o Teorema de Pitágoras, a gente encontra o valor de B. Encontrando o valor de B, né, bem simples, a gente substitui os valores, né, na equação da elipse. Aí, substituindo os valores, você tem os resultados, beleza? Você mantém, né? Então, você consegue fazer a representação gráfica da elipse, né? Igual x2 sobre 16 mais y2 sobre 7 igual a 1. Então, a representação no plano dessa elipse é dessa forma. Então, a gente pode ver que aqui no eixo A1, A2, né, foi o nosso eixo maior. O nosso eixo menor foi B1, B2. Temos aqui, né, a gente não tem na imagem, mas se a gente pôr qualquer ponto aqui, vai ser constante. Então, toda vez que a gente for fazer um exercício relacionado a isso, sempre lembrando da propriedade vai ajudar bastante a visualização, né? E também nos cálculos, e entender melhor, né, como vai ser o comportamento da elipse no plano. E é isso aí. Como funciona uma elipse? Primeiro a gente tem que entender como que funciona um círculo. Nós escolhemos um ponto inicial para ser o centro dele.
Por definição, um círculo em torno desse centro é o conjunto de todos os outros pontos com a mesma distância em relação ao centro. A distância do ponto central para os outros pontos é o raio do círculo. No caso de uma elipse, ao invés de um ponto inicial, nós temos dois pontos iniciais chamados de focos. Para desenhar a elipse, você prende uma corda entre os dois focos, pega o lápis, estica ele ao máximo e começa a desenhar. Uma hora ele vai estar perto de um foco, outra hora ele vai estar perto do outro foco. Mas o que importa é que a distância entre os dois focos passando pela elipse é sempre a mesma. Vou mostrar um pouco mais disso daqui a pouco. Uma própria aplicação da elipse é o próprio sistema solar. Agora veja o que acontece se você pegar dois focos de uma elipse e aproximá-los cada vez mais, até um ficar exatamente em cima do outro. E nós temos um círculo. E quanto mais longe nós deixarmos os dois focos, mais excêntrica a elipse fica. Para desenhar uma elipse é muito fácil. É só você escolher um ponto para ser o centro e dois pontos para serem os focos. Depois você pega um barbante e coloca cada ponta do barbante em um foco. Aí você estica o barbante ao máximo para baixo, faz uma marcação, faz um ponto. Depois você estica ele o máximo para cima e faz outro ponto. Esses pontos têm que ser colineares com o centro. Aí você faz uma linha que passa entre os pontos mais altos e mais baixos e o centro. E essa linha será o eixo menor. Depois você faz uma linha que passe pelos dois focos e o centro. E mais tarde será o eixo maior quando eu fizer os vértices. Agora, para desenhar a curva da elipse, a gente estica ele ao máximo de novo e vai deixando a linha esticada enquanto faz essa marcação. Vem aqui, passa do outro lado. Opa. Agora, com a curva feita, a gente precisa de fazer a marcação dos vértices. Considerando o centro e o foco, essa linha que passa entre os focos, a gente tem que continuar até interceptar a curva da elipse, dos dois lados. A distância do centro ao foco é considerada como C. E a distância do centro até o vértice, vou dar o nome desse aqui de vértice 1 e esse de vértice 2. A distância entre o centro e o foco é C, e a distância entre o centro até o vértice, eu vou considerar a distância do centro ao vértice é A. Do foco até o centro é o C. E do centro até o ponto mais alto é considerado de B. Como a distância do centro ao foco é chamada de C, então a distância entre um foco e outro é 2C. Também chamada de distância focal. A distância de um vértice ao outro é chamada de 2A e a distância do ponto mais alto ao ponto mais baixo da elipse é chamada de 2B. Agora, a partir do foco, aqui chamado de foco 1 e aqui foco 2, a partir do foco até o ponto mais alto da elipse, a gente forma um triângulo um triângulo retângulo. E a hipotenusa deste triângulo é o A, a distância do foco até o centro. Agora, considerando a elipse no plano cartesiano, eu vou só continuar ele aqui para cima. Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. O ponto mais alto da elipse seria o x0 valendo 0 e o y valendo b.
que a distância do centro até o ponto mais alto é B. A distância do centro até o vértice 2 é A e 0. E a distância do centro até o vértice 1 é menos A e 0. A distância do centro até o ponto mais baixo da elipse é o ponto 0 e B, menos B. Como o centro da elipse está no centro do plano cartesiano, ponto 0, 0, eu vou chamar ele de ponto O. Para ficar mais claro, eu vou escrever aqui em cima. O vértice 1 está no menos A e 0. Os focos, o foco 1 está no ponto menos 6, 0. O foco 2 está no 6, 0. Agora o eixo menor, que é este daqui, que vai do menos B até o 0 menos B, eixo menor, ele vale 2B, e é daqui a daqui. E o eixo maior, que vai do vértice 1 até o vértice 2, eixo maior, ele vale 2A. Aqui vale A. Aqui forma um triângulo retângulo, forma 90 graus. E esse mesmo triângulo vai do lado de cá, porque é a propriedade da reflexão da elipse. Que vale, que chega aqui, só marcar aqui. Essa linha que sobe, vem pro foco 2. Qualquer ponto que está na elipse, saindo do foco 1, ele reflete no foco 2. A gente consegue perceber que a distância do foco 1 até o ponto mais alto da elipse é igual à distância do centro da elipse até um vértice, só tirando a linha do foco e colocando no vértice. Como a linha está esticada, a distância daqui até aqui é igual à distância do vértice 1 até o vértice 2. Boa tarde, me chamo Lucas Andrade e vou falar sobre a excentricidade de uma elipse. A excentricidade é definida pela razão entre a semidistância focal e o semi-eixo maior, e vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Pela caracterização algébrica, quanto maior for a distância focal de uma elipse, mais a excentricidade vai se aproximar de 1. E, consequentemente, quanto menor a distância focal da elipse, a excentricidade se aproximará de 0. A fórmula de uma elipse é E é igual a C sobre A. Agora, eu peguei um exercício para determinar a excentricidade de uma elipse pela sua forma reduzida. Nessa equação, o maior número do denominador é A ao quadrado, que é o 66. Como vamos precisar de A e de C para determinar a excentricidade, vamos usar a relação fundamental de elipse, ou também o teorema de Pitágoras. Com isso, sabemos que A ao quadrado é igual a 66, B ao quadrado é igual a 2, mais C ao quadrado, que é o que vamos descobrir. Ao decorrer da equação, descobrimos que C ao quadrado é igual a 66 menos 2, C ao quadrado é igual a 64, e a raiz de 64 é igual a 8.
Agora vamos para a fórmula de excentricidade. Usando a fórmula de excentricidade, que sabemos que é igual C sobre A, vamos fazer E é igual a 8, que descobrimos o valor de C sobre raiz de 66, pois, como foi falado aqui anteriormente, A elevado ao quadrado é igual a 66, vamos a raiz de 66, que o valor vai dar aproximadamente 0,98. E podemos notar, como foi dito anteriormente na definição de elipse, que quanto mais próximo de 1, quer dizer que os focos estão mais distantes do centro. Então, quer dizer que essa elipse, os focos delas estão mais distantes do centro, pelo fato de ter dado 0,98 e ser um valor muito perto de 1. Agora estou usando outro exemplo para melhor fixação. Notamos que nesse exemplo o maior denominador é 100, então vai ser a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então vai ser 100 é igual a 96 mais c ao quadrado. Ao decorrer da questão vai ficar c ao quadrado é igual a 100 menos 96, c ao quadrado é igual a 4, raiz de 4, c vai ser igual a 2. Agora vamos jogar na fórmula de excentricidade. Sabemos que c é igual a 2 e a ao quadrado é igual a 100. Então, a vai ser igual a 10. Então, será c é igual a c sobre 10. E ficará assim, 2 sobre 10 é igual a 0,2. Mostrando que o valor da excentricidade dessa elipse está mais próximo de zero. Ou seja, os focos estão mais perto do centro, sendo uma elipse mais arredondada, pode-se dizer. Bom, agora eu vou falar sobre as aplicações. Quando a gente pensa em elipse, geralmente a gente pensa inicialmente na trajetória dos planetas ao redor do Sol. Essa trajetória, como a gente sabe, ela não é circular, ela é elíptica, e foi Kepler que desenvolveu essa teoria. No caso da Terra, os dois semi-eixos são o A de 153.493.000 km e o B de 153.454.000 km, onde a gente pode obter a excentricidade da órbita da Terra. O maior eixo apresenta dois pontos, o periélio, que é referente ao quando a gente está em janeiro, e o afélio, que é referente quando a gente está em julho, que corresponde às distâncias mínimas e máximas da Terra ao Sol, respectivamente. Além disso, no globo terrestre, o equador tem aproximadamente a forma de circunferência e o meridiano tem a forma aproximada de uma elipse. Ao estudar a órbita de Marte, o Kepler ele verificou que essa não poderia ser circular, mas se parecia mais com oval. Depois de vários cálculos, ele verificou que a órbita de Marte era uma elipse de excentricidade igual a 0,093, com o Sol em um dos focos. Nas engenharias, como por exemplo a mecânica, são usadas engrenagens elípticas. Na engenharia elétrica, são usados conjuntos de elipses homofocais, que são elipses de mesmo foco. São usadas na teoria de correntes elétricas estacionárias. Para a engenharia civil, em resistência dos materiais, por exemplo, é muito comum empregar a elipse de inércia. Agora sobre a parte de acústica. Sob uma abóbada, os sons emitidos em um foco têm melhor audibilidade nos pontos próximos ao outro foco, não obstante serem praticamente inaudíveis na região intermediária dos dois focos. Nos auditórios, nos teatros e nas igrejas, por exemplo, as elipses são utilizadas porque têm propriedades que criam condições acústicas especiais. Continuando um pouco a parte das elipses na engenharia civil, por exemplo, o famoso monumento arquitetônico da Roma Antiga, o Coliseu, tem sua planta baixa de forma elíptica, cujo maior eixo tinha 188 metros e o menor 156. Continuando aí, os arcos em forma de semi-elipse são muito empregados na construção de pontes de concreto e de pedra. E passando para uma aplicação óptica, no campo da saúde, a gente pode encontrar esses refletores
né, que são um dispositivo de iluminação que os dentistas usam, que consiste num espelho com uma forma de arco de elipse e numa lâmpada que se coloca no foco mais próximo. A luz da lâmpada é concentrada através do espelho no outro foco, que é ajustado pelo dentista para estar num ponto dentro da boca do seu paciente.